Olá, e aqui Carlos David, psicólogo e coach clínico, criador e fundador de Psicofé, uma empresa para o desenvolvimento humano e autossuperação por meio do uso e prática da fé sem religião. Ou seja, sem igreja, sem dízimos, sem ofertas, sem batismo, sem reuniões, sem rituais, sem nada. Absolutamente fé, pura fé. Nós, Deus e a fé. Nada mais. Isso é suficiente para alcançar as conquistas que nós precisamos na nossa vida, sermos felizes, ter metas conquistadas e tudo isso é possível? Bom, acredito piamente que sim. A mensagem de Jesus foi exatamente para isso e ele demonstrou através de uma fórmula, a fórmula da fé. Eu gosto de chamar a fórmula da fé. Por quê? Porque ela é muito simples. Ela é pequena, mas é tremendamente, infinitamente poderosa. E é como a fórmula da água. Qual é a fórmula da água? H2O. Muito bem, H2O. Duas moléculas de hidrogênio por uma de oxigênio. Na verdade, isso é água. Agora, e na fórmula da fé? Qual é a fórmula da fé? A fórmula da fé é muito simples. Foi o mesmo autor, consumador, dono e mestre da fé, chamado Jesus, que disse: para aquele que crê, tudo é possível. Essa é a fórmula da fé. E essa fórmula da fé, evidentemente, foi tão efetiva que todos aqueles que buscaram um milagre em Jesus, na sua época, em seu momento e na sua necessidade, todos eles receberam. E hoje em dia, como nós fazemos? Hoje em dia você tem uma opção. E é bom ter opção, porque a palavra opção tem a ver com liberdade. E quando nós temos liberdade, então é que estamos em paz. Porque sem liberdade ninguém pode ser feliz. Sem liberdade somos reféns de ditadores, como tantos que aparecem por aí, que já estão infelizmente no mundo, e outros que querem também ficar, né? Querem passar a história como os grandes ditadorzinhos, né? Talvez do seu estado, do seu país, ou até às vezes do seu bairro, e até às vezes da sua própria família. Muito bem, mas com Deus as coisas são diferentes. Com Deus as coisas são por fé, por amor, e naturalmente que onde há fé e onde há amor, tem que haver liberdade. Do contrário, essa fé não existe, e esse amor muito menos ainda. Agora, falando de opção e fé, você então tem a oportunidade de tomar uma iniciativa da religião. Também pode ser de uma religião, de outra religião, de uma denominação, de outra denominação, das chamadas igrejas fulanas ou igrejas ciclanas. E pronto, essa é uma opção, é seu direito, e acabou a história. Mas também tem a outra opção. A outra opção é gerenciar você mesma, você mesmo, a sua fé. Você e Deus. Será que não dá para estar você e Deus? Ou precisamos de alguém intermediando entre Ele e nós? Eu encontro que não preciso. Durante 50 anos da minha vida eu pensei que precisava. E durante 25 desses 50 anos eu preguei e ensinei que era necessário. Mas nos últimos 11 anos da minha vida eu experimentei exatamente o contrário. Que a minha fé é forte, é poderosa, é suficiente absolutamente para tudo que eu precisava na vida. Eu queria progredir economicamente, eu queria progredir na saúde, eu queria ter uma família, eu queria ter um matrimônio, eu queria ter tudo. Por quê? Porque tudo já havia perdido. Havia perdido 2 matrimônios, havia perdido meu dinheiro, havia perdido minha profissão, havia perdido absolutamente tudo. E aos 50 anos de idade não é muito fácil querer conquistar tudo isso. Mas a fé, pura fé, alcançou. A fé, pura fé, sem religião, alcança. E essa é a minha história e essa é a minha mensagem. E entre outras coisas, de repente, para sermos pontuais, há um estado emocional que nós, psicólogos, estudamos também, como todos os estados emocionais, comportamentais, etc, etc. Mas temos um estado emocional chamado de indignação. Indignação. A indignação pode ser algo positivo, pode ser algo negativo, dependendo das circunstâncias. Mas vamos falar hoje da indignação
tão positiva que eu até quero chamar de santa indignação. Santa indignação. Qual é a santa indignação? A santa indignação é aquela que desperta nosso desejo mais profundo de conquista, de autossuperação, de autodesenvolvimento, porque nós fomos criados para nos autodesenvolver. Nós fomos criados para nos autossuperar. Nós fomos criados para nos autorrealizar, ou seja, nós mesmos. Mas como? Separados de Deus? Não, nada a ver. Separados da religião, mas não separados de Deus. Por quê? Porque para aquele que crê em Deus, como no meu caso, por exemplo, eu acredito piamente na mensagem de Jesus. Perdão dos pecados, vida eterna, Jesus, o Deus encarnado, para mim está perfeito, absolutamente. A questão está em separar aquilo que é realmente essencial de aquilo que não é necessário. Por exemplo, Bíblia com Deus, perfeito. Podemos falar de fé com Deus, perfeito. Jesus e fé, perfeito. Agora, quando misturamos religião, aí começam os problemas. Por quê? Porque as religiões não são outra coisa mais que construções humanas. Mandamentos, dogmas, obrigações, costumes, etc, 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 que colocam tanta carga que o próprio mestre da fé, Jesus, criticou, chamou a atenção profundamente aos chefes da religião na sua época, dizendo exatamente isso, que carregavam as pessoas com obrigações, com mandamentos, enfim, com coisas tão pesadas que nem eles tocavam isso com um dedo, mas colocavam nas pessoas. Quando nós estamos com uma fé misturada, e eu entendo isso assim hoje em dia, uma fé diluída, essa fé perde sua força, Eu descobri aos 50 anos de idade que se colocava toda a minha fé exclusivamente em mim e em Deus em mim, nesse Deus que habita em mim, então minha fé estaria absolutamente concentrada e ela seria poderosa. Por quê? Porque até o momento em que eu praticava a religião, vou para a igreja, tenho que fazer as orações com as outras pessoas, ouvir as pregações, participar de reuniões, de cerimônias, de rituais, etc, etc, etc. E a fé parece que vai se colocando um pouquinho em cada coisa. Um pouquinho nos rituais, um pouquinho na pregação, um pouquinho nas orações de fulano e ciclano, um pouquinho. E quando você tem que enfrentar seu problema, sua dificuldade na sua vida, nada disso está. Nada disso está. Você sozinha e a sua fé. Não tem outra coisa. Isso é o problema, naturalmente, para enfrentar. Então, quando eu descobri isso, eu concentrei toda a minha fé e o resultado foi extraordinário. Minha vida mudou. Mas eu quero falar agora deste assunto da indignação, que eu chamei da santa indignação. Nós temos a capacidade de nos indignar. De repente, somos tocados por algo que chega muito profundo para nós, que desperta em nós, como eu digo, uma santa indignação, uma ira, mas uma ira que corresponde à situação. Por quê? Porque nessa ira vai ser uma ira que vai me mover a fazer as coisas que eu necessito fazer e que se eu não tenho essa santa indignação, essa ira, eu não faço. E eu sou levado a suportar. Eu sou levado a empurrar com a barriga a situação. E Deus não me criou para que eu seja alguém que empurra as coisas com a barriga. Não. Deus me criou para que eu possa vencer, modificar as circunstâncias, criar meu ambiente, fazer as minhas conquistas, utilizar minha própria defesa, enfim, criar. Da mesma forma que Deus criou todas as coisas e criou o mundo e nos criou a nós também somos o Deus criador, entre aspas, de nosso próprio mundo, de nosso próprio universo. Cada um de nós é um mundo, cada um de nós é um universo de situações, de circunstâncias, de emoções, de sentimentos, enfim, de tudo isso que aconteceu e acontece na nossa vida externa, familiar e mental. Aqui, nossa casa espiritual profunda, nossa mente, onde nós temos o desenvolvimento da fé. O desenvolvimento da fé está na nossa mente, tanto no consciente, que vai determinar
crer, não crer, definir, analisar, receber informação e julgar, como no nosso subconsciente, que 2000 anos atrás era chamado de espírito. E hoje nós entendemos, assim eu creio, que é o nosso subconsciente, o qual determina 95% do nosso comportamento. 95% do nosso comportamento é automático, é produto desses paradigmas, esses padrões de comportamento e de pensamento que estão guardados no nosso subconsciente. E somente um 5% é aquilo que nós queremos, ou determinamos, ou pensamos, enfim, há um desequilíbrio. Mas voltamos ao assunto da santa indignação. Essa santa indignação nos tem que levar a nos revoltar diante de alguma situação que é o cúmulo, que já você não aguenta mais, que já você não suporta mais. Que uma coisa é você suporta um momento, você suporta um tempo, 2 tempos, 3 tempos, mas não suporta todo o tempo e chega a hora em que você diz, chega, acabou, terminou. E isso é muito bom, porque tem muitas pessoas que diretamente se acostumam a viver uma vida de pobreza, uma vida de miséria, uma vida de escassez, uma vida de sofrimento, uma vida de angústia, uma vida sempre reclamando das coisas, esperando que de repente as coisas venham a mudar e as coisas não mudam. Porque o condicionamento religioso ensina que tem que suportar, que tem que esperar o tempo de Deus, que tem que orar, e bom, se é a vontade dele, etc, etc, etc. Em outras palavras, geralmente somos ensinados a nos resignar. Mas eu gostaria de trocar essa palavra resignar por ressignificar. Então, para ressignificar algo, para mudar essa situação, não é preciso de uma determinada atitude, de uma determinada emoção, e é produto dessa santa indignação. Quando eu digo, chega, acabou, terminou, não quero mais isto, não aguento mais assim, eu sou filho de Deus, eu sou uma filha de Deus, então isto não pode ser, eu assim não aguento, isto não dá para mais. Então, quando essa ira é justa, quando essa indignação é justa, Deus mesmo vai aplaudir. Por quê? Porque você tem que tomar a responsabilidade do que acontece na sua vida. Pensemos no exemplo do rei Davi enfrentando o gigante Golias, só para lembrar de uma história assim que está na memória da maioria das pessoas. O gigante aparece, ninguém se atreve a lutar contra ele, então os filisteus, sim, ninguém aparece para lutar contra o gigante, os filisteus haverão de dominar sobre Israel. E a primeira coisa que farão, como era o costume da época, será arrancar um olho de cada pessoa em sinal de submissão, depois tomarão as mulheres, tomarão os melhores jovens, tomarão as melhores terras, tomarão as suas riquezas e infligirão ao povo impostos bem pesados, uma escravidão. Pronto, mas Israel todos eram filhos de Deus, mas na hora de lutar, na hora de enfrentar, a religião então não servia para nada. Assim, Deus, Moisés, tudo mais, estava tudo lindo, tudo bonito, mas na hora de lutar, na hora de vamos ver, não havia nada. Por quê? Porque era uma fé simplesmente apoiada na religião. Quando a fé é apoiada somente na religião, na hora onde o perigo realmente chega, na hora onde a hora da decisão é a hora da decisão mesmo, então a qualidade da fé vai se ver, e aí você verá se realmente essa fé é uma fé que funciona ou é uma fé simplesmente de adorno. No caso de todo o povo de Israel, a fé era uma fé de adorno, mas havia uma pessoa na qual não era uma fé de adorno. Era alguém que estava acostumado a lutar, a perseverar, a insistir e a cuidar aquilo que ele tinha que cuidar. Era um simples pastor de ovelhas do seu pai, que cuidava exatamente isso, as ovelhas. E era um simples jovem, um adolescente, talvez 17, 18, 20 anos, não seria mais do que isso. Mas, quando ele ouviu essa ameaça que era contra todo o povo e naturalmente contra ele, contra sua família, contra tudo, ele não pensou duas vezes, ele determinou que ele lutaria contra o gigante. Por quê? Porque houve uma santa indignação, uma ira nele, dizendo, não é possível,
Nós somos os filhos de Deus, nós não estamos falando que Deus é o Criador de todas as coisas e nós cremos nele e ele nos ama e tudo isso. E agora vem este outro a cair sobre nós e nós vamos ser escravizados. Então, se somos escravizados, para que serve a nossa fé? Se somos escravos, então, para que serve a nossa fé? Vamos estar louvando um Deus de quê? Um Deus da miséria, o Deus da escravidão, o Deus que não faz nada, etc, etc. Ou é a nossa fé que não serve? Então, o assunto está em que a fé serve na medida em que você age por causa da sua fé. Quando você não age por causa da sua fé, ou quando você pensa que agir na fé é fazer orações, ir para a igreja, ouvir pregações, ler a Bíblia, ou ter a Bíblia aberta em casa, ou qualquer outra coisa dessa, ou pagar o dízimo, fazer uma oferta, fazer sacrifício, aí tenho minha fé. Isso não tem nada a ver com a fé. Não tem nada a ver com a fé. A fé é a da batalha, onde você somente tem que crer, ou você morre no intento. E foi isso que aconteceu com Davi. Davi ficou irado, disse: não aguento, não suporto isto, não pode ser, eu vou lutar. E alguém, o próprio rei de Israel, Saul, tentou colocar: tudo bem, então vamos, já que você vai lutar, olha, vou te emprestar a minha espada, que para mim não serve para nada, vou te emprestar a minha armadura, que para mim não serve para nada, mas tudo isso eu vou dar para você. Se não servia nem sequer para ele, imagina para Davi. Davi, por causa de boa educação, de saber a ver como é, mas evidentemente como Saul tinha mais de 2 metros de altura, então este era muito grande, incômodo, então disse: não quero isto, eu vou com as minhas. Quais eram as dele? A simples capacidade maravilhosa que ele tinha de usar a funda, colocar uma pedra na funda e cada vez que aparecia algum predador querendo roubar alguma ovelha, ele matava o predador, afugentava o predador, etc, etc. E salvava as ovelhas. Então estava acostumado a isso, fosse um leão, fosse um urso, fosse o que fosse, ele enfrentava. E assim ele também calculou, disse: este gigante vai ser do mesmo jeito, então eu vou em frente e está acabado, porque isto é insuportável. E assim foi. Então você já conhece a história. Ele venceu. E não somente ele venceu, senão que ele libertou todo o seu povo, salvou todo o seu povo, e um dia ele foi o rei de Israel por 40 anos. E até o dia de hoje seguimos falando do grande Davi. Então, a santa indignação é o que deve mover agora a sua situação. Se você faz tempo que está numa situação de miséria, de escassez, com dívidas, com problemas disto, com problemas daquilo, com problemas daquilo outro, e você vai arrastando essa situação por anos, e que vai para a igreja, paga dízimo, faz um voto, faz isto, faz aquilo, faz o outro, e você vê que a sua vida não muda, então você está necessitando, evidentemente, rever a sua situação e dizer: chega, eu não quero viver assim, eu não quero viver assim. Porque quando nós estamos fazendo coisas erradas e temos consequências, então, bom, é naturalmente que vou reclamar. Mas quando eu não estou fazendo coisas erradas, quando eu quero o melhor para mim, para minha família, quando eu estou lutando de maneira legítima, quando eu estou levando adiante meu negócio, meu trabalho, ou minha profissão, seja o que for, e tudo é fracasso, tristeza, derrota, de reclamação, quando você não tem alegria de viver, então chega a hora de dizer: basta, chega, acabou, não dá mais, isto não mais. A menos que você diga: tá bem, assim, vamos nos contentar, vamos nos consolar com o futuro, que um dia nós entraremos no reino dos céus, porque dos pobres é o reino dos céus. E você se aguenta. Claro, se você quer fazer isso, está tudo bem, cada um é dono da sua vida e ninguém tem por que se intrometer nessa história. Mas, se você é uma pessoa que quer realmente enfrentar, vencer e mudar e transformar a sua vida, então eu convido que você siga lendo os textos, ouvindo e vendo os vídeos de Psicofé. E por que não? Para que você saiba um dia também e conheça os cursos de Psicofé, a forma sistemática de poder aprender o uso e prática da fé sem necessidade de religião, sem necessidade de dízimos, ofertas, barganhas e todo tipo de coisas aí, negociações que nada tem a ver com Deus.
Eu tenho essa certeza. Por quê? Porque aconteceu na minha vida e acontece na minha vida. Não é algo que foi da semana passada, não. Nos últimos 11 anos da minha vida, eu nunca mais entrei num templo a ouvir orações, pregações, participar de nada, oferta, dízimo, voto, sacrifício, nada de nada. E o que aconteceu? Minha vida mudou absolutamente. E é isso que eu quero mostrar através de Psicofé, para aquelas pessoas que estão interessadas. De repente, não, a mim não me interessa, eu estou muito bem na minha religião, na minha igreja, com as minhas coisas. Está perfeito, não tenho nada a criticar sobre isso, porque cada um é dono de escolher o seu próprio caminho e destino, e ninguém tem por que intervir. Ninguém tem por que intervir. Mas, para aquelas pessoas que pensam que os benefícios da fé em Deus, em Jesus, na sua palavra, tem a ver com religião, com igreja, com isto, com aquilo, com estar sometido a pastor, a bispo, a demais, etc., obrigações, cargas e tudo mais, saiba, nada disso é necessário. A única coisa que você precisa é a sua fé. Uma fé que funciona, uma fé que determina, uma fé que não suporta viver de uma forma contrária àquilo que é prometido. Uma vida boa, feliz e na abundância, e com essa fé viver uma vida triste, amargurada, fracassada, derrotada, arrastada pela vida. Nós não somos répteis para nos arrastar pela vida. Nós somos seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. E sabe por que fomos criados à imagem e semelhança de Deus? E eu termino com isto. Porque Deus quer que façamos a mesma coisa que Ele fez. Nós não temos um poder infinito como Ele, nós não somos divinos como Ele, nós não somos todo-poderosos, mas somos muito poderosos, somos muito inteligentes, temos muita capacidade, e Deus assim nos criou, assim nos formou, para que na nossa absoluta, total e perfeita independência dependente, como eu gosto de chamar, eu tenho independência porque Deus me diz, faça você. Confia em mim, mas faça você. Eu aceito esse desafio, aceito essa responsabilidade, eu faço acontecer na minha vida com a sua fé, sabendo que Ele está em mim, mas quem faço sou eu. E quando chego ao final digo, graças a Deus. Pronto, assim de claro, assim de simples, assim de fácil. Mas essa é a razão pela que fomos criados dessa maneira, para que nós mesmos determinemos, nós mesmos criemos o nosso próprio ambiente, as nossas circunstâncias. Nós somos os que fazemos caminho no andar. Nós mesmos. Deus confia em nosso poder que Ele mesmo nos deu. Agora, se nós não usamos e esperamos que caia do céu, nunca vai acontecer. A religião ensina isso, a ser vítimas, a não estar rogando, suplicando, pedindo ao céu misericórdia, auxílio, ajuda, bênção, quando Deus não tem mais nada para nos dar. Esse é o meu entendimento. Deus não tem nada mais para me dar a mim. Eu não preciso misericórdia dele, piedade, nada. Por quê? Porque já me deu tudo. Me deu seu filho, não tinha nada mais que valor, nada mais valor, nada que tivesse mais valor do que isso, que Ele mesmo, na pessoa do seu filho, mostrando assim o seu amor infinito, a sua vontade eterna, e depois me deu a fé, para que em nome dele eu faça tudo isso. E eu vou pedir misericórdia, eu vou pedir piedade, não preciso, eu vou na fé. Como disse ao princípio do vídeo, a fórmula da fé, tão simples como a fórmula da água, H2O. E na fé, para aquele que crê, tudo é possível. Muito obrigado por me acompanhar, muito obrigado por assistir este vídeo. E se está no seu coração, no seu pensamento, a ideia de usar a fé sem necessidade de religião, então Psicofé é para você. Meu amigo, minha amiga, mais uma vez, muito obrigado. E deixo com você meu abraço de fé.